Bom, vamos dar início então a um vídeo onde eu vou fazer com vocês aqui alguns exemplos de equações para a gente digitar aqui no LaTeX. Ok? Bom, então eu preparei alguns exemplos para a gente ver esse exemplo. O primeiro exemplo que eu vou escrever é essa reação química aqui. Então acho que a melhor forma de fazer isso seria eu diminuir um pouquinho aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Acho que assim fica legal, né? Vocês conseguem ver ali a reação e aí eu conseguem ver digitando aqui o texto. Perfeito? Bom, então para a gente escrever essa equação, como a gente vai usar, subscrito, o underline. Então ali, então aqui não tem segredo, usar o subscrito para os textos. 5O2 gasosa. Aí esse símbolo aqui, que é essa setinha, a gente pode usar o comando right arrow. Ele vai formar essa setinha, que é seta para a direita. E se eu quisesse ao contrário, seria seta left arrow. Então, CO2 gasóleo mais 4H2O. Gasóleo. Vamos ver como é que se compila aqui, Ops, temos aqui a compilação das minúsculas. Perfeito. Bom, então temos aí essa primeira equação que a gente apresentou. Ok? Acho que o O aqui ele peguei e foi o zero, Bom, então, digitar equações, basta usar esse conjunto de comandos. Se eu quiser uma reação reversível, que é uma linha, em geral uma seta dupla, a gente vai usar este comando aqui, ó. Se eu quisesse indicar uma reação, tem dois caminhos, o comando é esse, right, left, arpons é o nome desse símbolo que a gente tem aqui. Em geral, pode aparecer aqui em alguma equação. Perfeito? Bom, o segundo exemplo que eu trouxe é a transformada de Laplace, A definição da transformada de Laplace, Voltando aqui então para o LaTeX. Bom, eu acho que não vou conseguir mostrar todos, que eu preparei o slide abaixo. Então eu vou começar uma outra equação aqui. Beguinho. Equation. Para mim formar aquele texto, aquele caractere que é da transformada de Laplace, o comando, que vocês podem encontrar aí nos materiais disponibilizados em tabelas, é o seguinte. Opa, vou jogar para cá. O comando é esse aqui, ó, matchcal. E aí eu vou usar o L de Laplace, Se eu quiser o F de Fourier, eu acho que é F maiúsculo. Esse F aqui da transformada de Fourier. Então existem algumas letras estilizadas, Então, se a gente olhar no material disponibilizado das bibliografias sobre LaTeX e nos fóruns de internet, etc., a gente vai encontrar esse matchcal L aí para poder produzir esse símbolo de Laplace aí. Perfeito? Bom, para a gente produzir esse
colchetes, né? Como colchetes em geral a gente usa aqui na programação para a gente, por exemplo, usar equações, referências, né? Então, se eu quiser colocar o símbolo do colchete, vamos usar a barra para a esquerda aí para indicar o colchete, perfeito? Bom, agora eu estou interessado em fazer esse símbolo de igual aqui com um definido, né, de uma abreviação de definição em cima, né? Como que a gente constrói um símbolo desse, perfeito? Existe no LaTeX a opção de overset. Se eu vim aqui com o comando de overset, e aí, né, no overset a gente vai colocar dois parênteses. Um igual aqui é a parte de baixo e esse aqui é a parte de cima. Então, vou colocar aqui a definição. Perfeito? Se eu compilar aqui, nós vamos ver o seguinte, que temos aí um erro. Qual que é o problema do erro? Ele não conhece o comando overset. O comando overset, se a gente jogar ele aqui no LaTeX, overset LaTeX, ele vai falar que isso faz parte de um pacote chamado AMSMatch. Então, para mim usar algumas coisas avançadas, né, eu vou precisar adicionar esse pacote. Onde eu vou adicionar ele? Então, antes do documento aqui, eu dou o comando use package e vou usar esse AMSMatch. Perfeito? Aí agora quando eu der o comando novamente, né, de compilação, ele vai então reconhecer esse comando, né, e vai permitir a gente continuar com a nossa construção. Perfeito? Seguindo ali na nossa negócio, eu preciso usar agora o limite. O limite. A gente tem um comando de limite mesmo, né? Ele vai funcionar bonitinho. O underline vai aparecer debaixo ali do limite. Então ali seria, acho que se não me engano é de A. Aí aqui eu tenho o comando to, né? Que funciona como uma setinha também, né? Então, pois, além desse arrow, né, que eu usei aqui em cima, uma opção para esse símbolo aqui também seria o to, né? Vai funcionar aqui também, quer ver? To. Então, uma opção para uma setinha para a direita. Que seria de 0 mais, né? E aí a integral de 0 de A até infinito. Voltando aqui o texto. 0, como é um caractere só, posso colocar mais. E aí agora a nossa integral. Como a integral é int, né? Não tem segredo. O limite inferior, vou usar o próprio underline, né? Então ele é de A. E o limite superior, o próprio acento circunflexo que a gente usa para fazer o elevado, né? E aí o infinito a gente usa uma abreviação, né? Infit. Esse seria aqui o nosso valor. E aí dentro da integral, né? Eu tenho ali o f de t. Aí vou dar um espaço para ele entender ali que acabou o comando de. Então tá vendo aqui? Se eu começar a digitar depois do infit o próprio f de t, ele não reconhece. Então o espaço ali vai nos atender aí, indicando que acabou o comando. Menos st dt. Perfeito? Então essa seria aí a nossa equação número 2. Perfeito? Bom, o que nós podemos perceber aí nessa equação? Nessa equação, em relação ao que eu tenho no slide, o que há de diferente aí no slide? Se vocês perceberem, olha, essa equação, esse trecho aqui, né, ele está um pouco mais em itálico, tá vendo? As letras são inclinadas, mas o def
e o D aqui, né, das derivadas, elas estão em normal, eles não estão em itálico, né? Então, como que a gente pode mudar isso, tá? O padrão aqui desse texto é que o texto fique em itálico, tá? Mas eu posso mudar isso, né? Existe um comando que é o mat, BF seria de bold, bold format, mas o RM, né, seria de Roman alguma coisa, né? E aí, se eu fizer esse Roman, é como ele não tivesse, eu estivesse desligando o itálico, né? O texto padrão, ele usa esse Roman. E eu posso usar esse mesmo comando agora para poder fazer o D ficar aí, né, num padrão diferente. Perfeito? Então aí agora tem exatamente a equação que eu tinha lá no slide. Perfeito? Bom, vamos para o próximo exemplo, né? O próximo exemplo é essa equação diferencial, né? Que é a equação diferencial do sistema massa-mola, né? Nós queremos usar esse pontinho aqui para a gente marcar que isso aqui é uma derivada segunda, né? Como que a gente faz isso aqui no LaTeX? Então, começando aqui uma nova equação. Então, M, e aí o comando é dot. Então, dois pontos, né, seria dd dot. Então, 2.x. E um único ponto, né, eu não sei se lá é C, deixa eu ver, deixa eu colocar C. Isso. É só usar o dot. Então, o LaTeX tem essas sacadazinhas, né? Então, quando eu quero um ponto, dot, barra dot, 2 pontos, barra D, 2D dot. Assim como se eu colocar 2i aqui, né, vai me dar uma integral dupla, e assim sucessivamente, né? Então existem alguns padrõezinhos aí interessantes que a gente pode usar aqui para a gente facilitar, né, a memorização, né, e a familiaridade aí com as equações usando o LaTeX. Perfeito? Bom, qual que é o próximo exemplo que eu tenho aqui? Então, o próximo exemplo que eu preparei seria agora a gente ter esse somatório aqui. O cosseno é igual a isso. Isso é a série de Taylor, né, para o cosseno, né? Então vamos construir esse termo e para, né, depois colocar também esse texto na frente aqui para todo x. Perfeito? Vamos então voltar aqui, né? Vou criar uma nova equação. Aqui, quando eu uso o pacote asmatch, é legal que eu posso usar uma equação e posso usar uma equação com asterisco. Acho que eu mostrei nos vídeos anteriores, né? Se eu não quiser, por exemplo, né, tirar a numeração dessa seção, né? Eu poderia fazer subseção com um asterisco e ele vai criar a subseção, corpo do texto, tá vendo? Sem a numeração. A mesma coisa vai funcionar aqui para a equação, né? Aqui ele ainda não reclamou, né? Mas vamos colocar aqui, cosseno, vai só escrever aqui, cosseno de x igual. Então, se eu usar no pacote asmatch, se eu colocar em equação x, ele não numera para mim, tá? Não mas só funciona se eu tiver com esse pacote ASMmatch habilitado. Perfeito? Aqui eu tenho duas opções. Se eu quiser usar o cosseno, eu poderia só escrever cosseno, ele vai ficar um texto itálico, tá? Mas se eu quiser usar o cosseno como uma função, que em geral não é itálico, né? Tem a função cosseno e tem a função seno também, em inglês, né? Se eu quiser fazer a seno em português, aí ele não aceita, né? Então eu teria que, por exemplo, no seno, para traduzir para português, usar esse mesmo comando aqui, né, para matrm, né, para voltar para o formato roman e desligar o itálico dessa função. Depois a gente entra no somatório, né? Então, somatório, basta usar o barra para a esquerda sum, né? E aí, quais são os limites? O limite é
embaixo, n igual a zero. Então, basta usar o underline para colocar a coisa que fica debaixo do somatório e o acento circunflexo para aquilo que fica em cima. No caso lá era até infinito, né? Então, infinito. E em seguida ali a gente tem uma fração. Então, vamos à fração. Então, comando frac. Aí o primeiro, a parêntese, menos 1 elevado a n. E aqui a gente tem embaixo 2n fatorial. Fatorial, acho que não tem segredo, é só usar mesmo o negócio. E do lado de fora aqui, x elevado a 2n. Ok? Vale a pena a gente comentar aqui também nessa equação, um detalhe interessante. Imagina que eu tivesse, por exemplo, uma fração dentro de uma fração. Vamos dizer que aqui, em vez de ser 2, fosse meio, tá? Então, se eu quisesse aqui frac, vou criar aqui um meio aqui. Alguma coisa assim, perfeito? Percebam que as frações, essa segunda fração aqui, ela vai ficar de um tamanho menor, mas se eu quiser manter o tamanho dela padrão, poderia usar aqui então o dfrac, esse d aqui vai manter a dimensão dela no mesmo padrão, tá? Então, se eu quiser uma equação maior mesmo, eu posso usar esse dfrac aqui para poder manter, não reduzir os tamanhos das frações, mas aí eu vou ficar com equações bem grandes no texto aí. Pode ser interessante para quem está escrevendo ou não, tá bom? Bom, próximo item que eu preparei aqui para fazer como exemplo é essa equação diferencial aqui, que é a equação diferencial da condição de calor. Então, vou começar a escrever ela, vou escrever apenas alguns termos, tá? Só para a gente facilitar, essa equação de difusão de calor, da transmissão de calor, estou interessado, vamos supor que seja só apenas nessas duas direções, na direção R e na direção φ, então vou imaginar que esses dois termos aqui é zero, tá bom? Não vou representar esses dois termos ali. Aqui, como é que a gente faz para separar essas frações aqui? Não tem erro, é só usar duas frações, Então, vou começar aqui de novo uma nova equação. Aí aqui, fração, 1 sobre R. Depois, se eu começar outra fração, ele vai também fazer separado ali, E aí, aquele símbolo bonitinho ali da derivada parcial, basta usar o inglês parcial. E aqui vai ser parcial espaço R. Beleza. Aí agora eu tenho que apresentar esses dois termos aqui, que é K. Então, parêntese, K vezes R. E aí, dentro da fração, derivada da temperatura em relação à direção R. Fecha aqui o parênteses. Perdão. Fechei no lugar errado. Fechando aqui o parêntese. Perfeito? Bom, aqui não ficou legal o parêntese. Ele não ficou do tamanho correto. Como que a gente faz o parêntese ficar do tamanho da fração? Tá? Em vez de eu usar só o parêntese, eu vou usar o comando left, abro o parêntese, e depois right, left da esquerda e depois para a esquerda, para fechar o segundo parêntese. Perfeito? E aí, vamos então agora no segundo termo da equação. Vou copiar o primeiro termo aqui que vai facilitar a minha escrita, aqui. Esse aqui, primeiro aqui está o quadrado. Então, voltando lá para o termo. Esse R aqui é o quadrado. Aqui. Depois, deixa eu já compilar aqui para eu pegar a primeira versão. O segundo termo não é derivado desse análise, mas derivação em relação a essa letra aqui, grega, que é o φ. Então, se eu souber o nome da letra,
fica fácil de eu usar, tá? Então, aqui, 1 sobre R parcial aqui. Basta a gente usar então a letra φ, né? E aí tem o φ maiúsculo e o φ minúsculo, né? Esse φ que tem naquele desenho ali, daquela equação, é o φ minúsculo, tá vendo? Se a letra existir maiúscula e minúscula, basta eu trocar a primeira letra dessa letra, da palavra, né, o nome dela, que eu mudo para o outro. Por exemplo, aqui, φ maiúsculo vai me dar o φ maiúsculo, que tem esse desenhozinho aqui, né? Perfeito? Então, se eu souber o nome da letra, né, basta colocar barra para a esquerda, nome da letra em letra grega. Perfeito? E aí aqui, voltando lá para a equação, aqui é KR, deteta dφ, beleza. KN, deteta dφ, beleza. Então temos a nossa equação. E por fim, o lado esquerdo da equação, que é ρ CP dt dt. Então, igual. Aí, ρ, né? De novo, se eu sei o nome da letra, basta digitar aqui ρ. Percebam que o ρ, eu acho que é uma letra que não tem o maiúsculo, tá vendo? Então, quando eu coloco o ρ ali, não existe o ρ maiúsculo, né? O ρ maiúsculo acho que é o R mesmo, né? Então, é uma letra que não tem. Não é interessante, né? Nem todas vão ter representações maiúsculas, porque às vezes não faz sentido, ela é muito igual à letra romana, né? Então, CP, e por fim, acho que o C lá é minúsculo. A última derivada parcial, não, aqui é fração, né? Fração parcial, derivada da temperatura, ao espaço, em relação ao tempo. Perfeito? Não, beleza. Temos aí a nossa equação. Vamos então para a nossa última equação desse vídeo, aqui, que é essa equação aqui matricial, né, usada aí para o método de decomposição LU, né, na solução de sistemas lineares, né? Bom, para a gente montar essa matriz, né, como que a gente vai construir essa matriz, tá? Esse também, vou começar a minha equação, né? Então, begin, equation, vou então montar a minha matriz, tá? E aí a gente tem alguns comandos para a gente montar a nossa matriz, né? O comando que a gente precisa, né, ele será, eu vou dar aqui um comando begin B matrix, né? O B é porque do inglês essa matriz com os colchetes em inglês é brackets, então por isso do B, né? Aí voltando lá para o LaTeX, vou ter que dar um end também, né? End. E aí, B matrix. Perfeito? E como que a gente constrói? Bom, para mim separar as linhas, eu vou usar barra barra. Então seria ali no caso lá do desenho, né? O 11 minúsculo. Aí, espaço. Aí para me separar as colunas, eu vou usar esse I comercial, né? E aí o próximo aqui seria o U12. Depois, o próximo aqui é o 13. Gente, tô vendo, não decorei não, tá? Tô vendo aqui na outra tela. Nossa. Aí, a segunda linha, né? Basta eu separar 2 pontos e começa a outra linha. Então, no caso aqui, esse aqui seria 0, olhando para o desenho aqui. Esse aqui é o 2, 2. Aqui é o 2, 3. E a última linha, aí a última linha eu não preciso colocar o barra barra para separar. Acho que esse aqui é 0, né? E aqui eu tenho o 3, 3. Perfeito? Então, acabei a minha primeira matriz. Agora eu vou começar a outra matriz, que é
essa matriz aqui que tem uma única coluna, perfeito? Então, essa matriz, ela está marcada com as chaves. Chaves em inglês é brace. Então, a gente vai começar um B matrix, só que com B maiúsculo. Então, o B maiúsculo vai indicar as matrizes com os colchetes e o B minúsculo com as chaves. O parêntese em inglês é quase a mesma coisa, escreve parênteses, né? E aí, então, se eu quisesse fazer uma matriz de parênteses, cercada por parênteses, bastava eu usar o P no lugar do B. E se eu quiser uma matriz sem nada, né, só uma matriz limpa, eu começo uma matriz. Aí, aqui a gente só tem uma coluna, né? Então, x1, barra, barra, x2, barra, barra, e x3, terminando essa matriz. Aí aqui eu tenho igual, e vou ter uma outra matriz muito parecida, também de chaves, né? Então, a equação, e aí aqui é D, né? D1, D2 e D3. Então tem as minhas equações. Não quero a matriz, né? Não quero nenhuma chave. Então ficaria alguma coisa assim, né? Então, se eu não quiser nenhuma deles, se eu quiser parênteses, basta colocar o P, né? Eu colocaria parênteses e Bzão para os brackets, não, os brace, né? Que seria então as chaves. Perfeito? Bom, então esses aí são os elementos básicos aí que a gente pode encontrar em equações, em diversas equações aí ao longo do texto. Perfeito? Bom, nesse vídeo eu preparei então, como sequência, uma sugestão de alguns exercícios aí para vocês fixarem, né? Então, façam esses 4 exemplos, né? Aqui a gente tem uma equação, agora com um termo aqui na setinha, né? Esse é o teorema de Green, né? Para vocês treinarem aí, né? Usar as integrais, fazer essa notação do produto vetorial, né? Então tem que descobrir e olhar na bibliografia como é que muda a letra para negrito, usar o chapeuzinho, né? Essa barrinha aqui vertical, e por fim montem essa conjunto de equações aqui numa única matriz. Essa matriz aqui também sem nada em volta, né? Nem parênteses, nem colchetes, nem chaves. Perfeito? Então tentem fazer esse exercício para vocês aí fixarem, né, os comandos, e até o próximo vídeo, onde a gente vai continuar falando mais um pouco aí sobre o LaTeX.